Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal. Só que agora vamos tratar de assuntos específicos, né, voltado para a nossa avaliação N2, né, o pessoal aqui da turma da tarde. A gente se encontra aí todas as segundas-feiras. Pedir aí para vocês anotarem as observações que eu fiz em sala de aula para poder ratificar aqui, né, ou seja, confirmar tudo aquilo que a gente conversou, porém me chegou, tópico, né, mas trabalhando em cima dos tópicos, nós vamos tentar chegar próximo àquelas observações e aqueles exemplos que nós tratamos em sala de aula. Belezinha? Vamos lá? Então, são poucos slides, mas vamos começar trabalhando com essa imagem, que é a imagem que, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, eu fiz esse desenho, né, dos 2 bonecos, que são os 2 bonecos que vão acompanhar vocês aí ao longo da trajetória do direito civil. Por quê? Porque sempre, há uma relação entre partes, porque sempre há interesse entre as partes sobre alguma coisa. Então, o direito obrigacional, ele trata sobre a relação interpartes ou entre as partes. Eu coloco o boneco azul aí na figura do credor, o boneco aí laranja na figura do devedor, sempre havendo um polo ativo e um polo passivo, né? Tratando de polo ativo, nós tratamos de credor, tratando de polo passivo, nós tratamos de devedor, e obviamente que existe um objeto entre eles, né? E o objeto na relação obrigacional sempre será a prestação. E essa prestação ela pode ser dada de várias maneiras, diversas formas. Dentro da estrutura de fazer, não fazer e dar ou entregar, nós temos diversas formas para cumprir essa prestação. Então, para falar de cumprimento de obrigação, para falar de extinção da obrigação, nós temos que falar também de solidariedade, né? Eu coloco para vocês aqui obrigações solidárias. A solidariedade ativa é quando há 2 ou mais credores. A solidariedade passiva é quando há 2 ou mais devedores. Se eu tenho 3, 4, 5 credores, eu tenho um credor e os demais co-credores. Se eu tenho 3, 4, 5 devedores, eu tenho um devedor e os demais co-devedores. Nessa questão de solidariedade, e aí melhor na hora da prova com a consulta no Código Civil, vocês vão observar que existem capítulos que dividem os temas que nós estudamos ao longo desse período. Isso vai acontecer não só para Direito Civil 1, Direito Civil 2, Direito Civil 3, Direito Civil 4, Direito Civil 5, Direito Civil 6. Como aquele dia nós conversamos em sala sobre a importância da unificação de todas as matérias, né, da importância do estudo do Código Civil, da importância de abrir a cabeça para interpretações doutrinárias, porque as coisas vão evoluindo ao longo do tempo e a doutrina majoritária que em um determinado momento foi, agora passa a ser minoritária. Então nós temos que ter a cabeça aberta para estudar direito civil. Então, na solidariedade, eu desenhei no quadro para vocês que há relações, né? A relação interna e a relação externa. Se eu tenho uma solidariedade ativa e passiva em relação externa, eu trato de credores com devedores ou devedores com credores. Eu tenho relação externa. Se eu trato a relação interna entre solidariedade, eu trato de credores com credores e devedores com devedores, relações internas. E eu vou citar aqui exemplos, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma situação, e nós já conversamos isso também. Se eu tenho 3 credores e um devedor, é possível, como eu estou falando de solidariedade ativa, é possível que um credor cobre 100% do valor da dívida para um devedor. Se esse um devedor pagar 100% para esse credor que cobrou, a relação externa ela se extingue, a obrigação do devedor ela se extingue, mas nasce aí a obrigação do credor perante os demais credores numa relação interna. E assim acontece também dentro da solidariedade passiva, tá certo? E agora,
Se um dos credores tem o interesse de perdoar a dívida, ou seja, praticar a remissão com 2 S da dívida desse devedor, ele pode fazer? Pode. Ele pode fazer contra a vontade dos demais credores, os demais co-credores? Pode. Mas ele vai assumir responsabilidade. Então, se um credor, falamos que tínhamos 3, se um credor decide remir a dívida, perdoar a dívida desse devedor e emitir um documento de quitação, ok. Esse devedor está exonerado dessa responsabilidade de pagar, vai guardar o documento, vai estar com a sua extinção da obrigação perante a esse credor, porque esse credor quis perdoar, mas quando os demais credores, né, os outros 2, decidirem cobrar desse devedor, e nessa cobrança o devedor apresentar a quitação, e os 2 credores falarem, não, mas eu não permiti, eu não aceitei, eu mereço receber a minha cota-parte, aí a cota-parte do primeiro credor que perdoou, aí ok, esse devedor já está exonerado, mas ele se obriga a pagar a cota-parte dos demais credores. E caso os demais credores não concordem com esse perdão da dívida, eles vão cobrar na relação interna aquele devedor que perdoou a cota-parte, ou melhor, aquele credor que perdoou a cota-parte que ele abriu mão. Então há o interesse, isso já está gravado nas aulas que já ministrei, né, para vocês. Isso já está no caderno de vocês. Eu já desenhei essa estrutura no quadro. Então, na relação entre credores, pode haver o perdão da dívida? Pode. Com a anuência dos demais credores? Pode. Com a anuência dos demais credores abrem mão da cota-parte. Pode haver sem a anuência dos demais credores? Pode também. Mas aí quem perdoou assume a responsabilidade de repassar a cota-parte para os demais credores. Beleza? Vice-versa. Na relação de devedores, também é a mesma coisa. Isso nós já tratamos sobre solidariedade. Quando eu falo de conversão da obrigação em perdas e danos, né? Nós já estudamos isso, obrigação. A obrigação deve ter uma referência para cumprimento, apontando prazo e multa em caso de descumprimento. A impossibilidade do cumprimento da obrigação pode ser convertida em perdas e danos sem a análise da culpa. Tá? Por que eu falo sem a análise da culpa? Porque o objeto principal é a obrigação. Essa obrigação, em tese, tem que ser cumprida. Agora, se houver algum óbice ou alguma impossibilidade de cumprimento, vamos apurar a culpa. Por que apurar a culpa? Porque apurando a culpa, nós vamos analisar a reparação de danos. Tá? De qualquer maneira, se há uma impossibilidade de cumprimento da obrigação, essa obrigação que não atingiu o seu objetivo deve ser convertida em perdas e danos. Ou seja, o que é isso? A pessoa que se comprometeu a cumprir a obrigação não cumpriu, deve pagar a quem o contratou um valor que supra aquela ausência da obrigação cumprida. Então, por essa razão, se converte a obrigação em perdas e danos. Isso pode acontecer de forma extrajudicial, como pode acontecer através de determinação legal. Eu vejo acontecer em processos judiciais. Às vezes, o juiz manda uma empresa cumprir uma tutela de urgência e essa empresa, por uma inviabilidade técnica, informa ao judiciário que não tem como cumprir sua obrigação, mas é fundamental que seja cumprida. Mas não há viabilidade técnica para aquilo. Eu sempre cito exemplos da empresa de energia elétrica da cidade. Se eu falo de inviabilidade técnica, né, eu falo de relocação de poste, eu falo de instalação de fio, eu falo de fornecimento de energia elétrica para aquela unidade consumidora, mas se há uma inviabilidade técnica para a instalação de um poste, por exemplo, não vai ter como instalar poste, não vai ter como fornecer energia elétrica para aquele local. Então, esse período que essa pessoa ficou sem energia elétrica, esse prejuízo que essa pessoa está tendo sem fornecimento de energia elétrica, por ela ter que usar a energia elétrica de um vizinho, por exemplo, onde tem um cabeamento necessário, até que seja regularizada, essa obrigação na tutela de urgência, ela pode sim ser convertida em um valor de indenização de perdas e danos.
Então, toda impossibilidade de cumprimento da obrigação, independente de análise de culpa, automaticamente presume-se que há o pagamento de perdas e danos, indenização de perdas e danos, beleza? Local do pagamento. Eu citei aqui o artigo 327 do Código Civil, que a regra é sempre o pagamento no local do devedor, tá? No domicílio do devedor. A regra é essa. Então, se passa lá para cobrar o valor, e aí recebe-se o pagamento no domicílio do devedor. Mas pode avançar algo diferente? Pode ser no domicílio do credor? Pode. Por quê? Porque nós estamos tratando de relação entre partes. Nós estamos tratando de normas dispositivas onde não há intervenção direta do Estado, ao contrário do direito civil 4, que é o direito real, o direito das coisas, onde há intervenção do direito público. Nesse nosso caso, não. Nós podemos combinar no contrato, na forma da lei, artigo 327 do Código Civil, que todo pagamento deve acontecer no local da residência do devedor, do domicílio do devedor. Pronto, está avançado no contrato. Mas caso o devedor deseje pagar no endereço do credor, não tem problema nenhum. O credor pode aceitar, o devedor pode aceitar e vai acontecer o pagamento em local diferente daquilo que foi avançado no contrato. Não tem problema nenhum. Agora, se há uma situação de, por exemplo, o credor mora no Rio de Janeiro, o devedor mora em São Paulo, mas o credor está uma vez por mês na Bahia, e uma vez por mês o devedor viaja para a Bahia. E se o devedor quiser pagar na Bahia, ele vai pagar. Se o pagamento for frequente, vamos supor 12 prestações, 12 meses ele viajando para a Bahia, vai pagar na Bahia. Então, a habitualidade de pagamento em local diverso daquele contratado já presume-se que será o local do pagamento. Tá? Então, local de pagamento, em todas as questões de prova de faculdade, prova de concurso, vai depender muito do caso concreto. E a análise tem que partir do artigo 327 do Código Civil. Beleza? Sem me alongar muito, já caminhando para o final, tem aqui até o inadimplemento para a gente trabalhar. Né? Eu pedi para vocês mandarem as observações, vocês mandaram os tópicos. Né? De qualquer maneira, a gente vai esgotar aqui o assunto dos tópicos. Formas de extinção da obrigação. Numa relação entre partes, né, no direito obrigacional, qual é a ideia? É o adimplemento. Então, eu só tenho a extinção da obrigação com o adimplemento. Se eu tiver inadimplemento, eu não tenho extinção da obrigação. Não tenho nem caminho para isso, tá? É lógico, se eu tiver o inadimplemento, eu tenho que buscar um meio judicial cabível para poder concretizar o adimplemento. Mas, falando de formas de extinção da obrigação, eu tenho que falar de adimplemento. E uma das formas importantes que vai cair, que podem, né, que vão cair, que podem, que alguns assuntos aqui não vão estar na prova, mas outros aqui vão. Mas a importância é concentrar o estudo nesses temas que eu estou colocando aqui. São formas de extinção da obrigação: mora do credor, mora do devedor, pagamento em consignação, subrrogação, dação em pagamento, confusão, inovação. Existem outras formas, mas vamos concentrar nessas aqui. O raciocínio lógico vai ficar coerente para a gente entender esse conteúdo em menos de 6 minutos. O que é a mora do devedor? O que é a mora do credor? Quando se fala em mora, é quando ultrapassa o tempo normal para o adimplemento. Então, se eu tenho uma obrigação periódica, pagamento de um aluguel, por exemplo, em 12 meses, eu tenho pagamento periódico, mensal. Todo dia 10 o locatário tem que pagar o seu aluguel, ele vai lá todo dia 10 e paga, ele está adimplente. Caso ele pague no dia 15, ele entra em mora em 5 dias. Caso ele não pague no dia 10, o tempo vai passando e ele não paga, ele vai incorrer em mora. Então, para o credor receber do devedor, que está em mora, ele vai ajuizar uma ação de cobrança, ok? Vai buscar o adimplemento. Agora, pode haver mora do credor? Sim. Como funciona isso? Numa situação de contrato de locação, se o pagamento é todo dia 10 de cada mês e o devedor vai lá pagar no dia 10, mas o credor se esquiva,
ou inventa alguma situação, ou muda de conta, não, o devedor não consegue pagar, o devedor vai incorrer em mora porque o credor está em mora. Então, qual é a forma como o devedor deve quitar, que o devedor deve pagar, que o devedor deve adimplir com a sua obrigação? Através de um pagamento em consignação. Esse pagamento em consignação pode ser feito de duas maneiras. Uma, através de um depósito numa instituição bancária, do valor que o devedor entende que é cabível, mediante a recusa do credor, ou através de uma ação judicial de consignação em pagamento, que é o que eu recomendaria numa situação real. Não há uma obrigatoriedade de entrar com um processo judicial. A legislação faculta duas possibilidades. Por que eu penso num depósito judicial, numa consignação de uma ação judicial? Porque a tabela de juros e correção monetária de cada Tribunal de Justiça vigora de maneira única. Se o credor entende que o devedor está em mora, ele vai ajuizar uma ação de cobrança com base na tabela de cálculo do Poder Judiciário daquele Estado. Então, os juros de correção monetária vão ser de uma maneira. Da mesma maneira que o devedor ajuiza uma ação de consignação em pagamento e calcula juros de correção monetária. Então, eu tenho os mesmos parâmetros, tá? É diferente do cômputo de juros e correção monetária de um banco, uma instituição bancária. Eu não sei se vai ser maior, eu não sei se vai ser menor, vai depender do tipo de instituição bancária, para poder fazer a consignação daquele pagamento. Então, para não correr risco de render pouco, é melhor consignar o pagamento em juízo, tá? Então, foi o que eu expliquei em sala de aula. A forma do credor cobrar o devedor em mora é uma ação de cobrança ou de execução, dependendo do título. A forma do devedor não incorrer em mora em razão da mora do credor é a consignação em pagamento, tá? Agora, subrogação. O que é a subrogação? A subrogação é a substituição do polo. Uma terceira pessoa interessada ou não interessada que passa a ser interessada no pagamento do devedor, em nome do devedor, assume a responsabilidade do devedor e paga o credor. Essa subrogação pode garantir direito de regresso? Sim, dependendo do caso concreto. Quem paga em nome do devedor pode sim recorrer judicialmente ou negociar extrajudicialmente com esse devedor que lhe pague. Se subroga na condição de credor para esse devedor, tá? Beleza. O que é uma dação em pagamento? A dação em pagamento tem como base o objeto principal do contrato. Se no contrato de locação, por exemplo, o valor do aluguel é R$ 1.500 mensal durante 24 meses, mas chega em um determinado mês, o locatário avisa para o proprietário assim: olha, esse mês eu não consigo pagar em dinheiro, em espécie, como está previsto no contrato, mas eu posso te dar um celular? Então, ele está oferecendo algo que não está previsto no contrato. O credor pode receber ou não. Então, fica a critério do credor se vai receber algo diverso do que foi contratado ou não. Ele não é obrigado a receber o celular. Ele pode falar: não, vou te cobrar judicialmente o valor do seu débito. Tranquilo. Ou ele pode falar: sim, vamos fazer isso aqui, você me paga o celular e está tudo certo. Então, a partir do momento que o credor aceita receber algo diverso do que foi contratado e que esse algo diverso venha a adimplir o contrato, eu tenho uma dação em pagamento. Exemplo, aluguel, exemplo, compra e venda de um imóvel. Eu não consigo pagar as prestações que vão vencer, mas eu tenho um veículo que está avaliado no valor do saldo devedor. Então, eu posso oferecer esse veículo e falar para o credor: credor, eu tenho um carro que está avaliado no meu saldo devedor, você aceita para eu poder adimplir esse contrato? Aí o credor vai falar: aceito. Faz um aditamento contratual, fala que o adimplemento ocorreu com pagamento através de um veículo automotor, objeto diverso daquele contrato inicialmente assinado pelas partes, e eu tenho aí uma dação em pagamento, tá? Então, é o adimplemento de forma diversa do que foi contratado. Posso ter a confusão como forma de extinção de obrigação? Pode. Ah, me dá um exemplo de confusão. Eu dei vários exemplos em sala de aula. Eu vou falar sobre um deles aqui. Eu tenho um inventário que já foi resolvido,
Vamos supor que eu tenha 5 herdeiros filhos e 3 netos, tá? Um dos herdeiros faleceu e deixou 3 filhos. Só que um herdeiro quer comprar o imóvel que está em condomínio entre os demais herdeiros. Então, o herdeiro comprador também vai ser o vendedor. Então, tem uma confusão. O herdeiro comprador vai pagar o valor para ele mesmo, que é o vendedor. Não estou falando de compensação de valores, ok? Porque no polo eu identifico um herdeiro como comprador e o mesmo herdeiro como vendedor, além dos demais. Eu tenho uma confusão. Tem um outro exemplo também para vocês, que a gente conversou em sala de aula. Numa determinada situação que A compra alguma coisa de B, de forma parcelada, esse que compra falece. Então o credor vai cobrar quem? Não sabe quem é que vai cobrar. Pode consignar, pode fazer ajuizar uma ação contra a família, pode descobrir que há um inventário, havendo um inventário eu tenho 3 ou 4 herdeiros, então eu não sei a quem vou cobrar. Eu posso ver uma situação de que o devedor que faleceu tem 3 imóveis, e desses 3 imóveis, um fica para cada filho, de qual filho eu vou cobrar? Então, eu não consigo entender quem é o devedor em um determinado momento processual. Isso é uma confusão, tá? Agora, a novação, o que é a novação? A novação é quando se tem uma dívida, o devedor não consegue pagar, vou dar um exemplo já direto, financiamento de veículo, e o banco oferece para esse devedor um novo contrato. Então, quando esse devedor assina esse novo contrato, ele está encerrando, está extinguindo a obrigação com relação ao primeiro contrato. Então, a novação vem a ser um novo débito em cima daquele antigo que foi extinto. Então, esse devedor cancela esse contrato junto com o banco e faz um novo contrato. Ele faz um novo compromisso de responsabilidade. E assim sucessivamente. Ele pode fazer pode fazer 2, pode fazer 3 vezes, independente da quantidade de vezes que o banco oferecer. Tá? De repente, o que o banco faz? Se há um financiamento de um veículo em 48 prestações, né, por exemplo, de R$ 1.000, como há dificuldade do devedor em pagar R$ 1.000, o banco pode oferecer um novo contrato daquela dívida em 96 prestações de R$ 500. Ele dobra a quantidade de prestações, mas reduz para 50% o valor de cada prestação. Isso é uma novação. Então, a novação busca o adimplemento, pode ser uma forma de extinção da obrigação, porque busca o adimplemento de maneira sucessiva. Se extingue uma dívida através de um novo contrato e assim sucessivamente, se for necessário. Então, vai depender de um caso concreto. A novação não é uma renovação, a novação é um novo negócio jurídico, tá? Extinguindo o primeiro. O que é o inadimplemento? O inadimplemento não extingue a obrigação, tá? Para início de conversa. O inadimplemento, ele vai ser a mora do devedor ou a mora do credor, que vai gerar o inadimplemento. E eu coloco assim para vocês, ó, quando não há termo, ou seja, quando não há um contrato escrito entre as partes, quando não há um contrato escrito entre as partes, o devedor deve ser notificado do inadimplemento. Então, naquele momento que o devedor é identificado e notificado, ele vai falar, pronto, agora eu estou devendo. Então, você começa a imputar a mora ao devedor pelo inadimplemento a partir da notificação, se você não tiver um termo, ou seja, se não tiver um contrato. Ah, foi conversado, eu falei para ele que iria pagar em tantas prestações a compra daquele celular, não fiz contrato, mas não pagou, e fica se esquivando. Então, eu notifico, falo para ele, o devedor, você é devedor, a partir de hoje você tem que me pagar X com juros e correção monetária. Aí sim, a notificação, quando não há o termo, é primordial para que o devedor saiba que ele é inadimplente. Então, lembra aqui, ó, lembrando que o inadimplemento não é forma de extinção da obrigação. A única forma de extinção da obrigação é o adimplemento, tá? Não se esqueçam disso. Beleza? Então, nós superamos aí todos os tópicos que me foram encaminhados. Esperava ter recebido um texto maior,
sobre aquelas observações que eu coloquei em sala de aula, porque na sala de aula a gente vai lembrando, vai ouvindo e recebendo perguntas, a gente vai esclarecendo, mas eu acho que deu para atingir aí o objetivo. Tudo que vocês precisam estudar são esses tópicos que eu coloquei em título de laranja. Acompanhem, por favor, esse vídeo e acompanhem com o caderno, que vocês fazem anotação em sala de aula, tá? E a outra situação, é bom também vocês acompanharem o que está no canal, que são os conteúdos de aula, são aqueles links que eu encaminhei no grupo. Toda aula tem um link, então acompanhem também, assistam às aulas, se dediquem, porque essa matéria é muito importante. Próximo semestre vocês estarão no Direito Civil 3, né? Se não me falha a memória, Direito Civil 3. E nesse Direito Civil 3, vocês vão aprender sobre contratos. A gente já conversou um pouquinho sobre isso esse semestre, que vocês têm que ter em mente, né? Tem que estar sempre ligado, porque vai haver uma relação obrigacional entre as partes, sempre vai ter. Então, eu espero ter atingido aí o objetivo para a avaliação de vocês. Obrigado aí a todos, um grande abraço, estudem, tá? Estudem mesmo, se preocupem, porque é a chave do sucesso. O conhecimento nunca vai ser tirado de vocês, tá? Quanto mais a gente estuda, mais força nós vamos ter por essa trajetória aqui na Terra, até atingir nosso objetivo, tá bom? Então, desejo sorte não, né? Porque vocês já têm sorte. Desejo sucesso nas provas, tá? Boa prova para vocês em todas as matérias. Estou à disposição, meu celular está à disposição, o e-mail está à disposição. Superando esse período, vocês podem contar comigo, tá? Estou com vocês aí para poder caminhar junto e ajudar vocês. Grande abraço aí e até a próxima.